A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos gravar mais um vídeo, irmãos, de explicações bíblicas, né? Nós estamos aqui no canal Evangelho, a Bíblia nos meios digitais. Quem puder, irmão, se inscreva no canal e divulgue a palavra, né, para os amigos, para os irmãos, no sentido de nós divulgarmos a palavra nos meios digitais. Irmãos, hoje nós vamos gravar mais um vídeo, irmãos, e nós estamos, né, esse é o segundo vídeo dessa temporada que eu estou gravando. Irmão, o objetivo principal, irmãos, não é tanto assim a interpretação ali da Bíblia, mas de nós aplicarmos ferramentas que, irmãos, fazem a abertura do conhecimento, né? Então, nós estamos usando ferramentas que nos ajudam a interpretação bíblica, tá bom? Então, hoje, qual que é o nome dessa ferramenta? São os acontecimentos do passado, aquilo que aconteceu no passado, os eventos históricos, aquilo que está escrito nas Escrituras, eles profetizam os eventos futuros, né? Então, eu vou deixar esses 5 vídeos aqui, que eles são importantes, na descrição do vídeo. Eu vou colocar os links lá para os irmãos assistirem. Irmãos, então, nós estamos, esse vídeo, né, acontecimentos passados profetizam os eventos futuros. E essa ferramenta, ela tem sustentação bíblica? Tem alguma coisa na Bíblia que coloca essa ferramenta como algo verdadeiro? Sim, tem. Então, nós vamos usar, né? Lá em Eclesiastes 1, livro escrito por Salomão, então ele fala das coisas cíclicas, né? E então, Eclesiastes 1, aqui a partir do verso 4, ele está falando: uma geração vai e outra vem, mas a terra para sempre permanece, e nasce o sol, e põe-se o sol, e volta seu lugar de onde nasceu. Então, irmãos, ele vai explicando aqui que as coisas são cíclicas, né, no mundo. Então, aqui no verso 9 do capítulo 1, ele fala: o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isto se tornará a fazer, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Há algumas coisas que se possa dizer: vê, isto é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. E aí o capítulo 3:15 também fala, né? O que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Então, irmão, isso é só para corroborar, né? Para afirmar que essa ferramenta, ela tem embasamento bíblico, né? Então, que as coisas são cíclicas, né? Acontecem e acontecem de novo e de novo. Então, a palavra de Deus, eventos que foram profetizados lá atrás, ele teve um cumprimento na vinda do Senhor e vai ter o cumprimento nessa segunda vinda, né? Que nós estamos aguardando, é a volta do Senhor Jesus, né? Coisas assim que servem para as duas situações, mais situações, né? É uma passagem que ele tem um cumprimento muitas vezes um pouco mais reduzido lá no passado, mas ele já tem um cumprimento, e no futuro ele tem um cumprimento total. Lá em Apocalipse 10, irmãos, então está escrito: mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, está falando da 7ª trombeta, né, irmão? Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então, as profecias, no dia do toque da última trombeta, ela vai ser na sua plenitude, ela vai ser cumprida, né? Mas, irmãos, esses eventos muitas vezes já tiveram já um cumprimento parcial, por exemplo, na primeira vinda, já alguma coisa já se cumpriu, mas, né, aí ele falou assim, aqui em Apocalipse 10:11, e disse: importa que profetize outra vez a muitos povos, línguas e nações e reis. Quer dizer, algo que já foi profetizado, que às vezes já teve um cumprimento lá, nem que for parcial, mas que terá a sua plenitude do cumprimento nos últimos dias, né? Irmãos, então, essa passagem de Daniel, esse evento
né, irmãos, ele vai corroborar algo que aconteceu lá no passado, um evento histórico. Ele vai estar ligado, irmãos, ele vai profetizar a vinda do anticristo, né? Como é que vai ser a guerra que ele vai causar, o transtorno que ele vai causar no povo de Deus. Então, é por isso que está sendo usado. Então, nós vamos falar alguma coisa aqui, irmão, dos eventos históricos. Irmãos, o foco aqui nem é tanto a explicação bíblica aqui, e mais da ferramenta. Mas a gente tem que fazer a explicação para dar consistência que ela funciona, né? Então, lá no capítulo 11 de Daniel, eu sei, irmãos, que é um capítulo que pouco se lê, mas vamos tentar descortinar ele aqui. Então, ele fala assim: eu pus no primeiro ano de Dário o Medo, né? Porque esse rei Dário Medo, irmãos, ele foi colocado por Ciro o Grande. Quando a Babilônia caiu através de Ciro o Grande, né? Eram dois impérios, Média e Pérsia. E aí, então, o Ciro, né, da Pérsia, colocou o rei Dário ali como rei. Levantei-me para animar e fortalecer a revelação que Daniel estava tendo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado, juntado de grandes riquezas, mais do que todos. Então, foi o Ciro o Grande, né, que colocou o rei Dário aqui da Média, e depois veio Cambiso, o filho dele, segundo, Dário I, e Xerxes, né, que é o rei Assuero, lá da rainha Esther. Esses 4 reis, o rei Xerxes, muito rico, eles estavam, irmãos, quando a Pérsia derrubou a Babilônia, ela ficou como um império, né, forte, e aí eles estavam fazendo guerras contra o Ocidente, a Grécia. Eles começaram a lutar e, esforçando-se com suas riquezas, agitar a todos contra o reino da Grécia. Então, esses reis, né, depois de Xerxes, outros ainda, estavam tentando conquistar a Grécia, lutando contra a Grécia, o Ocidente ali, daquele mundo conhecido ali em direção à Europa. Depois se levantará um rei valente, que na verdade é um Alexandre o Grande. Então, esse Daniel, ele estava profetizando isso muito 200, 300 anos antes de acontecer o fato, né? Então, Daniel, o Senhor já estava dando essa revelação e ele está falando o que vai acontecer ainda na história, lá na frente, 200, 300 anos para frente, né? Então, ele está falando dos reis aqui, né? Ele está explicando para Ciro, porque o Ciro mesmo, ele vem de uma promessa lá do livro de Isaías 44, 45. Né? Ele vem de uma profecia. E, inclusive, quando Ciro conquista a Babilônia, Daniel certamente mostrou a profecia para ele. Falou: olha, você, né, a sua existência já está profetizado nos livros de Israel, os nossos profetas, desde a antiguidade, né? Ele já deve ter mostrado isso para o Ciro. Mas aí então, irmãos, tá essa luta dos reis da Pérsia contra a Grécia, mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos, né? Então, vai surgir o rei valente. Ele não vai governar por muito tempo, porque é o Alexandre o Grande. Ele governou ali por 12, 13 anos, né? Seu império, e aí ele caiu. E o seu reino não ficou para nenhum descendente dele. Inclusive, acho que o filho do Alexandre o Grande foi morto lá na Grécia. E os seus 4 generais que ficaram, que o espólio do poder né? Quando o Alexandre então morre, é dividido entre seus 4 generais: Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. E aí, então, irmãos, por que é interessante eu saber um pouco desse evento histórico? Porque isso vai, irmãos, profetizar, né, o que vai acontecer no futuro com a vinda do anticristo. Né? O profeta Isaías falou da vinda de Ciro, ele aparece, mas não só Ciro, vai cumprir também na vinda, nessa volta do Senhor Jesus como rei, quando ele voltar. Aí então,
irmãos, aí em Daniel 2:32, lá da estátua do sonho do Nabucodonosor, ele fala assim, ele está explicando lá do sonho, ele está interpretando, a cabeça daquela estátua era de ouro, e o seu peito e os braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés parte em ferro e parte de barro. Por que que eu coloquei esse verso? Lembra que no slide anterior aqui, falou do surgimento do Alexandre o Grande e depois falou que o reino dele ia dividir em 4, mas segundo a estátua, dividiu em 2 partes, da parte aqui do ventre, da barriga, nas 2 coxas. Então, mas por que ele falou em 4 e aqui em 2? Porque dos 4 generais de Alexandre o Grande, só 2 que prevaleceram, né? Ptolomeu no Egito e Seleuco na Síria. Então, por isso, as 2 profecias é válida, mas essa fala mais da consequência seguinte, né? E aí ele continua falando do capítulo 11, ele fala, e se fortalecerá o rei do sul do Egito, ali a descendência, Ptolomeu e sua descendência. E um de seus príncipes se fortaleceria mais no começo, né, ali Egito e Síria. O do Egito se sobressaiu mais, tinha mais força, né? E aí ele começou a lutar contra a Síria, contra os descendentes ali de Seleuco na Síria. Então ele fala aqui, mas ao cabo de anos eles se aliarão. Houve uma aliança e a filha do rei do sul, Berenice, ele foi dada para casar lá com o rei, né, um descendente lá de Seleuco, mas isso acabou não dando certo. Eles acabaram, a moça foi morta, assassinada lá. Aí depois um irmão de Berenice, lá do Egito, esses descendentes de Ptolomeu, volta lá na Síria para brigar, para lutar. Aí depois o rei da Síria, né, de Seleuco, um descendente de Seleuco muito forte, começa a ganhar a guerra. E lembrando, irmãos, que no meio de Síria e Egito está ali Israel, Jerusalém. Então, sempre que havia embate, né, eles passavam pelo templo, saqueavam o templo, roubavam os judeus, eles faziam isso. E aí, irmãos, o que acontece? De repente, o rei da Síria se fortaleceu. E aí, o que aconteceu? Aí fala aqui no verso 11. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, que é o Antíoco IV Epifânio, lá da Síria, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino por engano. Sabe? Então, ele nem era o descendente para governar, teve morte lá de parente ou irmão dele. E aí o Antíoco Epifânio, né, da Síria, ele acabou sobressaindo, matou lá, e sempre com engano, sempre fazendo um contraponto, né? Lembra lá da besta, né, do mar e da terra, do anticristo, que se levanta no meio dos chifres lá, um chifre, e sempre com engano, essas coisas. Lembra dos sinais falsos, todas essas coisas acontecendo. Aí, irmãos, então, para finalizar o slide anterior, então, irmãos, só para falar, né, irmãos, que acontece, né, e também, irmãos, esse Antíoco Epifânio, né, ele governou ali, sabe, esse período a profecia das 70 semanas, né, do período de 3 anos e meio de grande tribulação, foi o período que ele também governou, o Epifânio, aí, o Antíoco. E ele, irmãos, o que ele fez? Ele saqueou o templo, colocou uma estátua de Júpiter ali no templo, né, sacrificou uma porca no altar de sacrifício. Os judeus que fossem pegos circuncidados ou com a Torá, com a lei, eles eram mortos. Então foi um período de grande tribulação, até que se levantou, então, ali no livro da Bíblia Católica, ali de Macabeus, né? Aí ele levantou lá Judas Macabeu, que ele, fazendo a função de rei e sacerdote, conseguiu, né, com um exército bem menor do que o da Síria, vencer essa guerra, simbolizando
né, irmãos, que o anticristo vai vir, né, e num primeiro momento, no período da grande tribulação, aqueles que são de Deus, aparentemente perdendo a guerra, até que Cristo chega, né, irmãos, para reverter toda essa situação. Então isso vai acontecer, esse evento histórico está profetizando o que vai acontecer no futuro. Aí, irmão, no vídeo anterior eu fiz até um comentário, né, que o livro de Gênesis estava lá falando do Apocalipse, né? Olha só, uma coisa lá que aconteceu lá num fato, lá no passado descrito, Deus fazendo todas as coisas nos 6 dias, ele trabalhando, né? E a gente consegue interpretar o Apocalipse com isso que está descrito no Gênesis. Então, a criação dos seres viventes, né? E disse Deus, produza a terra gado, répteis, besta fera da terra conforme a sua espécie. E assim foi, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado, todas essas coisas. E depois disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Então, irmão, aqui nós percebemos, né, que eles estão aqui falando, né, está concluindo o 6º dia. Então, ali, antes de criar o homem, Adão, ali depois Eva, né, Deus criou os animais ali, as bestas, feras. E o que significa isso, irmão? Que no 6º dia, completando 6.000 anos de trabalho, né? Lembra lá, haja luz no primeiro dia, no 4º dia o sol, a lua, as estrelas, e no 6º dia o homem, né? Ali e a mulher no finalzinho. Então, simbolizando, né? Cristo veio no 4º dia, no 4º milênio como sendo o sol, e agora no 6º dia, né, o que vai acontecer? Cristo volta, né, ele volta, e nessa volta é como se, né, os 6 dias de trabalho lá completo. E aí, por que ele fica como se fosse o Apocalipse? Qual foi o sentido que eu voltei a abordar esse assunto? Porque lá não falou os animais, né? Os animais, irmãos, eles simbolizam as nações, né, dos filhos de Noé, ali as nações. E fala ali das bestas feras. Por quê? Vai surgir no período final as 2 bestas ali, o povo maligno na terra. E depois virá o Senhor Jesus como se fosse no finalzinho do 6º dia, o verdadeiro Adão, para casar com a Eva, que é a igreja, né? É nesse sentido, né? E aí, então, irmãos, estive olhando por causa das grandes palavras que provinha da ponta, que o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, não, aqui, irmãos, é só para fazer para completar, irmãos, aqui fala, né, porque depois que Cristo vier, né, no 6º dia, entra no 7º, que é o descanso. Então, ali as bestas, né, e o povo que tem a marca, os malignos serão todos jogados, lançados no lago de fogo. E aí então começa-se a igreja, aquele que vai ter o casamento, Jerusalém celestial. Mas as nações e os judeus, né, que não aceitaram Cristo, eles vão ter a oportunidade de entrar no milênio. Por isso que fala aqui, irmãos, o animal foi morto, porque lá no capítulo 7 fala lá do leão, do urso, e fala também do último animal lá, que ele tinha 10 chifres e dentes de ferro, né? E aí, então, esse animal, ele foi queimado, mas os outros, não, eles teve prolongamento de dia, ó. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado ao domínio. Eu lembrei aqui, irmão, era o leopardo, né? Então, era o leão, o urso e o leopardo. E o 4º animal é o que tinha dente de ferro. Só esse animal que fala aqui na profecia de 7 de Daniel, que foi queimado no fogo. Os outros animais, e quanto aos outros animais, foi tirado o domínio,
Todavia, foi-lhe dado prolongação de dia até certo tempo, porque eles vão entrar no milênio. Então, tem que cumprir mais 1000 anos para o Senhor Jesus voltar no final do milênio, que é o 20 de Apocalipse, e fechar todas as coisas. Condenar quem tem que ser condenado e absolver quem ainda vai ficar para ser absolvido no trono branco ali, através do livro das obras. Mas a igreja, ela já foi, né? Ela já foi aos céus, alçada aos céus, assim da vinda do Senhor, da chegada. Os mortos ressuscitados e os santos terão corpos celestiais para fazer o casamento e subirão a Jerusalém celestial. Aí, irmãos, é só para falar aqui, irmãos, o livro de Isaías 11, que ele dá essa noção dos animais como sendo essas nações. Então, irmãos, o que eu quis explicar aqui, que lendo lá o Gênesis 1, né, fala das bestas, das nações, do homem, né, tudo isso já como se fosse um apocalipse, né? Então, aí fala aqui do tronco de Jessé, né, que ia brotar, que é o Senhor Jesus, e ia estar os 7 Espíritos de Deus sobre ele, Espírito do Senhor, sabedoria, inteligência, conselho. Por quê, irmão? O milênio será um reino de paz. Cristo governará o milênio e a sua igreja também governará o milênio com toda essa sabedoria aí. Aí ele fala, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com sua vara. Quer dizer, ele vai ali, é o domínio de Cristo. Se alguém, irmãos, fizer algo ali, algum pecado, cometer pecado grave, ali será o julgamento imediato, né? E a justiça é o cinto. Aí ele fala, o lobo, o cordeiro, o leopardo com o cabrito. Irmãos, na verdade, o livro de Enoque, né, é um livro fora das Escrituras. Irmãos, ele que começou, irmãos, a explicar, que é um livro, é o 7º depois de Adão, ele que começou a explicar as nações da terra através de animais, né? Ele começou lá com Adão, como se fosse um boi, e Eva, e depois ele fala ali, por exemplo, que o Egito, né, é lobo, o urso, a Pérsia, então, essas coisas, o leão, a Síria. Então, ele dividiu as nações, né, os descendentes de Noé, através de animais. Deus deu essa revelação para Enoque. Aí, irmãos, só vamos ler o 11 aqui para completar a ideia, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restar. Quer dizer, os judeus, irmãos, eles não tiveram ressurreição porque eles não estavam nesse concerto de Cristo, mas muitos deles estavam esparramados. A Síria, Egito, Etiópia, Elam, lá na Pérsia, estavam todos. E aí, então, irmãos, quando Cristo vem e instala o milênio, esses judeus vão entrar, né, para se cumprir o que está escrito lá em 11 de Romanos, que Paulo explicou, né, que quando a igreja, as promessas, né, tiverem completas, o Senhor Jesus vier buscar os judeus e a igreja que creem nele, mas como os judeus que creem no Senhor é a menor parte, então a maioria são dos gentios que vão entrar. E aí os judeus não crentes em Jesus vai ter dado essa última oportunidade através do reino milenar. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados, aqueles que estão esparramados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra, quer dizer, vão juntar todos. E desterrar-se-á, quer dizer, vai voltar, né? Efraim e Judá, eles têm uma certa inveja um do outro. Irmãos, é difícil explicar isso, que o vídeo vai ficando mais através, quando lá o reino foi dividido. Então, Jeroboão fez lá os bezerros, porque se ele ficasse quieto, né, a família de Davi ali que ia ter o reino de volta. Então, sempre tem uma inveja de um contra o outro, mas isso tudo vai acabar. Aí, irmãos, agora eu vou explicar aqui a respeito da vinda de Ciro. Lembra lá do rei da Pérsia, Ciro? Ele representa o Senhor Jesus. Então aqui,
né? Foi um evento histórico que aconteceu lá, que Isaías profetizou, e aconteceu lá no tempo de Daniel, quando tem os 5 de Daniel, né? Lá, quando eles estão naquela festa lá, e a mão invisível escreve na parede, né? Eles estavam lá, o rei Belsazar estava lá fazendo uma grande festa regada a muita bebida, idolatria, eles estavam louvando seus deuses com os utensílios do templo, que Nabucodonosor tinha tirado do templo, né? Então, quando aconteceu isso, isso é como se fosse, está simbolizando, como se fosse a chegada do Senhor Jesus. A Babilônia, ela vai ser pega, né? Como foi pego naquele dia, de uma forma, eles não estavam esperando, né? Diz que as portas lá dos muros lá da Babilônia estavam abertas, eles não estavam preocupados, eles estavam num festão lá. E quando o rei Ciro chegou, né? Então, o significado de Ciro é sol, só para nós fazermos uma associação com o Senhor Jesus. A associação com o sol evoca a ideia de alguém que ilumina, que é radiante, tem poder. Isso que significa Ciro. Mas isso, irmãos, serve bem para o Senhor Jesus, né? Ele evoca a ideia de alguém que ilumina e irradia poder. É com ele mesmo, né? Então, Isaías 44, 24, assim diz o Senhor teu Redentor, que formou desde o teu ventre. Eu sou o Senhor, que desfaço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra, que desfaço os sinais dos inventores de mentira. Porque naquele dia, naquela festa lá, estavam todos lá, né, irmãos? E na hora que a mão escreveu na parede, não tinha ninguém lá para interpretar. Precisou chegar Daniel lá para, né, Mene, Tekel, Urfazim, que estava escrito lá, que significava que vocês foram considerados, vocês foram julgados, e através do julgamento vocês são culpados e vocês vão receber uma pena. O reino da Babilônia vai ser dividido em 2 porções, e foi Média e Pérsia que governou, né? Então, isso vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar, né? Sou eu quem confirma a palavra do seu servo, que cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, a cidade de Judá, sereis reedificada e levantarei as tuas ruínas. Porque quando Ciro chegou, o Ciro da Pérsia, ele autorizou os judeus a voltarem para Jerusalém. Eles estavam ali nos 70 anos de cativeiro e a partir de agora eles podiam voltar para Jerusalém. Quem diz à profundeza, seca-te e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor. Quer dizer, eu Ciro, aí o sol não é o Ciro lá, né? Estava simbolizando o Senhor Jesus. É meu pastor, lembra de João 10, né? É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificado e ao templo funda-te. Ele vai fundar o templo, vai permitir, lembra lá, irmãos? Livro de Neemias, ali Ageu, do reinado da Pérsia, o templo e a cidade eles vão voltar, né? Porque eles tinham ido para o cativeiro da Babilônia. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles a porta e as portas não se fecharão. Isso tem um sentido, que eles chegaram lá e a Babilônia lá estava com as portas abertas. Eles secaram, fizeram um desvio nos rios da Mesopotâmia lá, irmãos, desviaram rios, passaram em seco, Média e Pérsia, uma conjunção de soldados lá, mas chegaram, pegaram eles desprevenidos, isso como um fato histórico simbolizando a volta do Senhor Jesus. E fala do templo, irmãos, porque quando o Senhor Jesus voltar, irmãos, depois da volta dele é que vai se construir o templo de Ezequiel, né? Porque, irmãos, aí depois eu vou dar uma explicação mais para frente aí, o porquê que o templo é depois da vinda de Cristo e não antes, né? O que está escrito lá a partir do 40 de Ezequiel. É só para falar aqui, irmãos, o Senhor Jesus falou aqui no 8 de João, né? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, né? Então, quer dizer, a profecia estava ligada a ele, né?
a volta dele. Aqui, irmãos, em Mateus, teve o Senhor Jesus usou essa passagem do 11 de Daniel para simbolizar aquilo que ia acontecer no ano 70, através de Tito, quando ele apareceu lá em Jerusalém e destruiu o templo, matou um monte de judeus lá, né? E então tem um cumprimento aqui, mas, irmão, esse cumprimento aqui, mesmo esse, ele é um cumprimento parcial. Já aconteceu com Antíoco Epifânio, que perseguiu os judeus da época dele, aconteceu na época do Senhor Jesus e vai acontecer na volta do anticristo. Então, isso é só para nós vermos como esses fatos são cíclicos. Então, lá em Mateus 24, quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, porque o profeta Daniel profetizou lá atrás, aconteceu, né? Ele profetizou na época lá de Ciro, né? E depois, irmãos, e aquilo mais para frente, passado uns 200 anos, ia acontecer quando Seleuco Epifânio fosse governar, bem para frente. E depois, irmãos, isso há mais ou menos 600 anos antes de Cristo, depois se aconteceria depois de Cristo no ano 70, e depois agora no final, né, de todas as coisas. Então, tá aqui, irmãos, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Então ele fala aqui, né? Depois ele vai falar aqui, irmãos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, irmão, o que aconteceu, o fato histórico, lá da época do Senhor Jesus, né? Irmãos, o que aconteceu? Perguntaram para o Senhor Jesus do templo lá, e ele falou que aquilo não ia ficar pedra sobre pedra, porque ele já conhecia, né, irmãos, pela própria profecia de Daniel, ele sabia, né, que essas coisas haveriam um cumprimento lá no final. Ele já sabia disso, né, que seria da próxima vinda dele, mas ele também, irmãos, profetizou do que ia acontecer ali para os judeus que ficaram ali presos à lei, ao templo, à não aceitação do Senhor Jesus, eles iam passar por essa guerra. E aconteceu, né? Então aí no ano 70, irmãos, depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, né? Cristo morreu mais ou menos com 33 anos, então vamos dividir 35 mais 35 anos, um pouco mais, ali no ano 70, quando os judeus se rebelaram contra Roma, e aí o Império Romano, eles vieram para destruir os judeus. E aí então, irmãos, o que acontece? Mas aquelas pessoas que conviveram com Cristo ali, aquelas pessoas que escutaram essa pregação, o que aconteceu? Ele falou, quando vocês verem que tudo isso está acontecendo, quem estiver em casa não volte, tal, fuja para os montes. Por quê? Parece que, irmãos, o destacamento romano que estava ali na Síria, quando eles cercaram Jerusalém e depois eles saíram de Jerusalém. Então deu tempo, quem conhecia a profecia, as palavras do Senhor Jesus, fugiram. Mas quando os soldados romanos voltaram a cercar Jerusalém, aí quem ficou ali não teve mais escapatória, eles morreram, derrubaram o templo e tudo isso aconteceu. Eis que eu vou tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Porque, irmãos, na verdade a vinda de Cristo vai ser, né, algo que na época ele fala de falsos cristos, né, falsos milagres, muita coisa acontecendo, mas que quando Cristo chegar nós vamos saber, porque, irmãos, haverá sinais, né, nos céus e na terra da volta, físicos, da volta dele. Aí ele falou aqui, irmãos, tem uma frase aqui, irmãos, que é interessante explicar. O objetivo não é tanto a explicação bíblica aqui, mais da ferramenta, mas pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias.
Por quê, irmãos? O Império Romano, eles usavam como símbolo duas águias, né? Então, aonde você visse aqueles escudos, aquelas flâmulas, as bandeiras com as águias, você sabia que ali tinha uma máquina de guerra de destruição. Ali você iria encontrar muitos cadáveres aonde aquilo passava, é nesse sentido. Mas isso vai se cumprir também no final, né, irmãos? Porque nós sabemos que muitas nações usam águias como símbolo, né? Então, tudo isso aí também cabe uma profecia para o final dos tempos. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências serão abaladas, todas as tribos se lamentarão e verão a vinda do Filho do Homem. Aí falou de rijo clamor de trombetas, por causa da última trombeta, e ajuntarão os escolhidos dos quatro ventos da terra. Porque ele falou depois da aflição daqueles dias? Porque, irmão, o Senhor Jesus ele vem buscar a igreja depois da grande tribulação, e mesmo antes da grande tribulação já tem toque de trombetas. Então, algumas coisas já acontecem, o sol escurecendo, a lua sem a luz, terremotos, todas essas, haverá sinais, abalos, né? Haverão sinais, abalos ali em toda a terra. Então, isso são os sinais. Aí, depois da tribulação, daqueles dias, ou das aflições, ou da grande tribulação, aí que você vai ver o sinal da vinda do Filho do Homem, né? Aí o Senhor Jesus vai chegar para buscar a sua igreja. Então, irmãos, o que acontece? Eu deixei aqui, irmãos, propositalmente, alguns exercícios aqui, os irmãos podem ler lá. Eu não vou falar por cima, só para a gente testar se essa ferramenta ela é válida para interpretação, né? Então, por exemplo, né, irmãos, lá aquele caso lá de Josué em Jericó, quando eles estavam saindo, né, do Egito, caminhando, já tinham ficado os 40 anos ali, eles estão caminhando em direção à terra prometida, e eles vão conquistar Jericó. Lembra que tem a prostituta Raabe, que salva lá os espias, né? E aí quando eles chegam para atacar a cidade de Jericó, o que acontece? Raabe colocou um pano vermelho lá, né, na sua casa, porque ela vai ser salva com a sua família. E aí, irmãos, eles cercam lá 7 dias, e depois tem toque de trombeta 7 vezes, tem um monte de 7 lá, só isso dando essa noção, irmão, das 7 trombetas do Apocalipse, da última trombeta, quando tocou o muro caiu, e a Raabe, que era uma prostituta. Nós, irmãos, muitas vezes gentios, né, estávamos lá no pecado, tanta coisa errada, mas nós fomos resgatados. E depois desses fatos, todos aqui, Raabe, ela acabou casando com um príncipe de Judá, chamado Salmão. Então, irmãos, nós também, a igreja, vai se casar com um príncipe de Judá. E como é que se chama esse príncipe? Senhor Jesus, né? Então, depois os irmãos leem lá e vão olhando e analisando para fazendo essas interpretações. Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Então, o que acontece, irmão? Lembra lá, né? Gideão estava sendo confrontado pelos midianitas, né? E aí, então, irmãos, ele tem aquele destacamento de homens, o Senhor deu coragem para ele lutar e tal, e ele acabou separando 300 lá para lutar. E aí, lá no capítulo 7 de Juízes, mas ele ainda estava meio desconfortável, o Senhor falou, pode descer no arraial deles lá, desceu, e aí alguém lá teve um sonho, que um pão torrado descia ali e destruía os midianitas. Qual o significado disso? Aquele pão torrado, irmãos, o símbolo é o Senhor Jesus. Por que é o Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus, ele nasceu em Belém, na casa do pão. Ele é um pão que veio para nos saciar a nossa fome, para nos dar força, para nós vencermos a guerra. E por que torrado? Porque o Senhor Jesus, ele morreu morte de cruz, ele passou pelo fogo. É nesse sentido. E aí, então, né, eles venceram aquela guerra, aquele embate todo, e o Senhor Jesus, ele vai voltar também, né, e é como um pão torrado que vai rolar em cima
de todas essas nações, e eles vão perder, e o Senhor Jesus vai vencer a guerra para nós, para os seus filhos, para os santos, né, nesse sentido. Tá bom? E os irmãos leem lá e interpretam. Aí depois Davi desejou também edificar o templo. Lembra, né? Davi queria fazer o templo, foi conversar com o profeta Natan lá. Ele falou que, pô, não, Natan, faz, constrói. Aí o Senhor falou para Natan, fala para ele não construir. E aí, então, aí depois que é o filho dele, não um descendente dele que ia construir e tal, Salomão. E qual é a interpretação disso, né? Qual é a interpretação desse fato histórico que aconteceu? Seria para o final dos tempos. O templo de Ezequiel é assim, o templo de Ezequiel vai ser construído, mas ele vai ser construído no reinado de Davi? Não. Por quê? Porque o reinado de Davi, irmãos, é como se Cristo está conosco, nós estamos guerreando, mas nós estamos num reinado de guerra ainda, de muita guerra. Mas aí, quando o Senhor Jesus voltar, é como se entrasse o reinado de Salomão. A palavra Salomão, paz, entraria o reino de paz. E aí, assim como foi Salomão que construiu o templo, né, então também o templo vai ser construído dentro do milênio, porque o milênio é um reinado de paz, né? É ali dentro que vai ser construído. Tá bom, irmãos? Esse então é o vídeo de hoje que eu queria passar. Os irmãos depois testam os exercícios, leem lá e vê se essas informações estão batendo, utilizando essa ferramenta de interpretação. Tá bom, queridos? Quem gostou, irmãos, se inscreve no canal, né? Os irmãos se inscrevam no canal e divulguem, então, a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos.